Olá, meu nome é Salviano Feitosa, professor de Sociologia e Filosofia, e estou aqui a convite do meu amigo professor César Staldiger no canal Aprenda Física para trazer para você o que mais cai no Enem. Sendo que aqui a gente vai tratar neste vídeo dos conteúdos que mais aparecem de Sociologia. E o primeiro conteúdo está lá no topo da lista, movimentos sociais. Então, a primeira coisa que é importante você revisar é o conceito de movimentos sociais. Movimentos sociais são ações coletivas que reivindicam mudanças em instituições sociais ou em situações ou que se reúnem para impedir mudanças em instituições sociais ou em situações. Os movimentos sociais se relacionam de maneira ambígua com o Estado, às vezes uma ação de parceria, uma relação de parceria, às vezes uma relação de conflito. Os movimentos sociais, eles podem ser identificados em dois grandes grupos. Os movimentos sociais, por assim dizer, clássicos, ou os primeiros movimentos sociais, e os novos movimentos sociais. Os movimentos sociais clássicos, a gente tem as questões ambientais no que diz respeito a impedir a emissão de CFC na atmosfera, proteger determinadas espécies animais da extinção e, além disso, um movimento de grande destaque nesse primeiro momento é o movimento trabalhista. Os novos movimentos sociais reivindicam a dignidade, reivindicam o direito de existir de determinados grupos e a ampliação do usufruto da cidadania. Nós temos como novos movimentos sociais os movimentos sociais de gênero, os movimentos étnicos, os movimentos que atuam relacionando-se às causas urbanas, como, por exemplo, os movimentos de mobilidade urbana, atuando no que diz respeito à especulação imobiliária, à gentrificação. Temos os movimentos rurais com destaque para os usos da terra, trazendo também a questão sobre o uso de agrotóxicos, além disso a questão dos transgênicos, todos pontos importantes para você revisar. Além de pensar em movimentos sociais, nesse momento de revisão, é crucial que você tenha em mente as instituições sociais. Instituições sociais são sistemas de normas que se interrelacionam com o objetivo de garantir a continuidade da herança cultural que a humanidade produziu. Nós temos 4 principais instituições sociais, aquelas que você deve lembrar ao estudar, ao fazer a sua revisão. A família, a educação, que encontra na escola o seu braço oficial de ação, religião e Estado. As instituições sociais, elas são fundamentais no processo de socialização do indivíduo. E já que a gente está falando de socialização do indivíduo, é importante a gente também ter em mente as relações entre indivíduo e sociedade, que em sociologia existem 3 pensadores clássicos que se ocuparam dessas relações. O primeiro deles, o M. Durkheim, que desenvolveu o conceito de fato social, sendo entendido como as maneiras coletivas de sentir, de pensar e de agir que compõem a construção da nossa identidade social. O Durkheim também foi o responsável por lançar as pedras do método sociológico. O ponto de partida da metodologia para o estudo da sociedade foi o Durkheim que lançou. Junto a ele nós temos o Max Weber, que desenvolveu o conceito de ação social, sendo a ação social toda a ação que um indivíduo realiza que tem um sentido para ele, mesmo que seja uma construção da sociedade. Quem age, age construindo sentido para si, sendo elas divididas em ações sociais racionais ou irracionais. Além dele, nós também vamos pensar no Karl Marx. Marx, que é muito lembrado por causa do Manifesto do Partido Comunista, entretanto ele deu uma contribuição bem vasta. E no que diz respeito às relações sociais, as relações entre indivíduo e sociedade, é importante que você tenha em mente que para ele, o indivíduo, ele se compõe, ele se constrói a partir do trabalho que ele exerce, através do papel que ele desempenha no modo de produção. Quando você pensa nas relações entre indivíduo e sociedade, é também muito importante que você considere a cultura. Cultura como sendo todas as manifestações do pensamento e da ação humana. Tudo aquilo que o ser humano pensou, tudo aquilo que o ser humano produziu materialmente ou ainda imaterialmente, como exemplo nós temos as religiões, são elementos, são parte dessa cultura. E a cultura sofreu uma transformação em sua forma de lidar com ela a partir do advento do modo de produção capitalista.
construindo o quê? Indústria cultural. Constituindo a indústria cultural, um dos conteúdos mais importantes para você ter na sua revisão. É importante entender a indústria cultural como sendo o processo de mercantilização dos bens culturais, com o objetivo de homogeneizar os gostos, com o objetivo de padronizar a produção cultural e mercantilizá-la. Pensadores como Theodor Adorno e o Max Horkheimer são fundamentais para entender a perspectiva da indústria cultural como aquele mecanismo de alienação que impede o indivíduo de exercer a liberdade, além de tecer críticas cruciais à razão iluminista, tratada por eles como razão instrumental. Um outro conteúdo que é importante você revisar no Exame Nacional do Ensino Médio diz respeito à cidadania. A cidadania como sendo a possibilidade ou a capacidade do indivíduo viver no usufruto de direitos, entendendo os direitos como garantias jurídicas para a sobrevivência. Esses direitos que a gente pode listá-los como direitos civis, direitos políticos, direitos sociais e os direitos humanos. Nessa perspectiva, é importante considerar que direitos são sempre fruto de conquista e nunca de concessão, ainda que se pense muitas vezes que em determinados momentos da história um presidente ou outro, um estadista ou outro tenha concedido direitos. Na verdade, o que aconteceu foi o estabelecimento de uma garantia jurídica a partir da percepção de que aquelas reivindicações poderiam atingir o chamado ponto sem volta, em que se poderia perder o controle da administração dos interesses e necessidades da vida social. Entender esse conjunto de conteúdos pode ajudar você. É importante você ter em mente também o grande pensador que faleceu no começo desse ano, que foi o Zygmunt Bauman, com a modernidade líquida e o entendimento de que o modo de produção capitalista contribuiu para transformar radicalmente a nossa percepção da realidade socialmente construída e de nós mesmos. Então, o que é que nós temos a partir das ideias do Bauman? A percepção de que tudo que é sólido desmancha no ar, ou seja, muda muito rápido, se transforma e nós podemos ter acesso a praticamente tudo que a gente deseja através do crédito, a chamada vida a crédito e a neofilia, que seria essa busca constante pelo novo, pela grande inovação. Estas são as dicas de sociologia feitas para o canal Aprenda Física do meu amigo César Staudinger. Passe lá no meu canal Salviano Feitosa, aqui mesmo no YouTube, para ter outras dicas e também me siga no Instagram com acesso a esquemas monstro, revisões e um monte de outras coisas. Grande abraço e boa prova!